Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Márcio, seminarista Alain, Monsenhor Geraldo, nosso querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, de modo especial toda a juventude aqui presente, os jovens em idade e os jovens também em espírito. Tem muita gente que é jovem no espírito, que é alegre, feliz, graças a Deus. Hoje, neste 15º domingo do tempo comum, nós ouvimos, meus irmãos, uma pergunta que é feita a Jesus Cristo. Um teólogo, alguém que conhecia a lei, a palavra de Deus, pergunta a Jesus o que é preciso fazer para receber a vida eterna, para entrar na vida eterna. Era a preocupação dele. Isso também pode ser, meus queridos irmãos, a pergunta que devemos fazer a Jesus. E até nos questionamos: será que também nos tempos de hoje nós nos preocupamos com isso? Como entrar na vida eterna? Nós que vivemos num tempo em que as pessoas estão tão preocupadas com aquilo que é material, como dizia o Papa há poucos dias aos seminaristas, aos religiosos, com aquilo que é provisório. Nós vivemos no tempo daquilo que é provisório. Então, neste tempo em que nós vivemos, tão marcadamente, onde se busca aquilo que é material, que é passageiro, será que ainda tem espaço para pensar na eternidade, na vida eterna?
na vida depois dessa, na vida em Deus? Então essa pergunta também nós devemos fazer a Jesus: Senhor, o que é preciso para entrar na vida eterna? E Jesus então olha para aquele homem e responde àquele homem com perguntas. O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Como é que você lê? Aí aquele homem então vai repetir aquilo que os judeus rezavam todos os dias: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus elogia aquele homem, dizendo que ele respondeu bem, corretamente. Mas Jesus diz algo a mais a ele: faze isto e viverás. Certamente Jesus percebeu que ele tinha conhecimento, mas não tinha a vivência do sacramento, do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Que de fato, meus irmãos, aqui está o mandamento que nos garante a vida eterna: amar a Deus, adorar a Deus, reverenciar, reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Ele, o nosso Pai, nosso Criador, nós que somos obras de suas mãos, seus filhos. Reconhecer a presença de Deus, mas também amar o irmão, amar o próximo, assim como nós amamos-nos a nós mesmos, também amar também o semelhante. Aqui está a regra então para entrar na vida eterna, que Jesus resume nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas sabendo deste mandamento duplo, que ao mesmo tempo se une e se torna único, nós podemos também cair nesse mesmo perigo: conhecer, saber de cor. Às vezes conhecemos os mandamentos, mas o que nosso Senhor de fato quer ver em nós é a prática, é a vivência dos mandamentos. Aí muitas vezes nós deixamos a desejar. Por isso que nosso Senhor também diz isso a nós: faze isto e viverás. Cumpra o amor, viva o amor de modo gratuito, e assim encontrarás a vida. E quando aquele homem cita o 2º mandamento, ele também faz uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus então, meus queridos irmãos, vai contar esta parábola que nós ouvimos, essa história de um homem que foi assaltado, que ficou semi-morto, e ali no caminho passaram 3 pessoas: um sacerdote, um homem ligado ao altar, ao culto. Passou, olhou e não fez nada, foi adiante, talvez preocupado que se tocasse naquele homem ficaria impuro para celebrar o culto. Então se preocupou mais com o culto e foi embora, esqueceu a misericórdia. Depois passou o levita, um homem que conhece também a lei e a palavra de Deus, mas também olhou aquele homem e foi embora. Aí de propósito, Jesus coloca um samaritano. Os samaritanos eram um povo que era inimigo dos judeus, por questões também religiosas, culturais. Aí foi aquele samaritano que saiu do seu animal, que se ajoelhou, que foi lá, cuidou do homem, amenizou suas feridas, o levou para uma hospedaria, cuidou dele, ainda se responsabilizou por todos os gastos dele. E depois, contando esta parábola, Jesus pergunta ao mestre da lei: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem? Aí o mestre da lei não diz, vejam bem, que foi o samaritano. Jesus de fato o obriga até a reconhecer que foi um inimigo, o samaritano, que fez o bem, ao invés dos 2 religiosos, dos 2 letrados na lei e no culto. Mas ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele foi o seu próximo. Aí Jesus mais uma vez diz: vai e faze a mesma coisa. Então Jesus, meus irmãos, ele insiste até nessa questão do próximo, porque para o judeu,
quem é o próximo do judeu? É o outro judeu, é o compatriota. Então se observava de fato o mandamento do amor com o compatriota, com aquele que é do mesmo sangue, da mesma cultura, da mesma mentalidade. E isso ficava a desejar a outras pessoas. Isso, meus irmãos, Jesus vem também hoje nos ensinar. O bem, a misericórdia, o amor deve ser vivido com todas as pessoas. Nós muitas vezes vivemos o amor somente com aqueles que nos são simpáticos, vivemos o amor com aqueles que já nos amam, cumprimentamos, como diz o próprio Evangelho, aqueles que já nos cumprimentam. Até nosso Senhor, numa outra parte do Evangelho, vai dizer: que extraordinário tem isso, você falar com quem já fala com você. Então, de fato, meus irmãos, Jesus nos leva à vivência e à prática do amor verdadeiro. O amor, para amar, de fato, não existe barreiras. Então, nós somos chamados a amar aquele que pensa diferente de nós, aquele que não tem a mesma cor que a nossa, aquele que pensa diferente de nós, aquele que torce pelo time diferente do nosso. Então, de fato, nosso Senhor nos pede que possamos alargar o amor a todas as pessoas. Não deve existir, para quem de fato quer seguir a Cristo, diferenças na vivência do amor. Todas as pessoas são dignas de misericórdia. E quem é o nosso próximo? Todos são o nosso próximo. Não somente aquele que está fisicamente do nosso lado, mas todos aqueles que precisam da nossa atenção e da nossa misericórdia, de um favor nosso, de uma atenção nossa. Então todos esses são o nosso próximo. Não devemos, então, ser indiferentes às necessidades dos nossos irmãos. Se formos assim, estaremos sendo infiéis àquilo que o próprio Cristo nos ensina, porque Ele, Jesus, é o verdadeiro bom samaritano da humanidade. É Ele que desceu da sua glória e veio até nós, até a humanidade pecadora. É Ele que veio nos curar das feridas do nosso pecado. É Ele que vem cuidar de nós, é Ele que vem nos amar. Nós que somos pecadores e que nem seríamos dignos do amor de Deus, porque nós ofendemos a Deus, nos afastamos de Deus, mas Deus não leva isso em consideração. Deus vem na pessoa do seu Filho. Então, este samaritano que o próprio Jesus conta nesta parábola é Ele mesmo. Daí tiramos as conclusões do próprio modo de agir de Jesus, do próprio modo de Jesus tratar as pessoas, do próprio modo de Jesus se expressar. Ele vem ao encontro da humanidade para curar, para sarar as feridas, para restabelecer a dignidade nossa, de todos nós que perdemos essa dignidade pelo pecado. Então, se Deus se fez próximo a nós, quem somos nós para não nos tornarmos também próximos dos nossos semelhantes, principalmente quando eles precisam de nós? Então, nunca neguemos uma atenção, uma informação, um ato de bondade, uma boa obra ao outro. É o próprio Deus que estamos fazendo. E se assim o fazemos, então nós nos tornamos próximos uns dos outros. Viver o amor. E o amor, meus irmãos, não pode ficar somente nas palavras. É muito bonito dizer que amamos os outros, mas o amor de verdade se observa na prática. Por isso que Jesus diz 2 vezes: faze isso e viverás. Vai e faze a mesma coisa. Porque, de fato, o amor é ação. O amor não é palavra. Pode até ser que eu fale bonito, que eu diga poesias, frases belas sobre o amor, mas eu não viva o amor naquilo que é concreto. Então, que possamos viver o amor, que não é algo difícil. Aqui até a primeira leitura, no livro do Deuteronômio, diz para nós que o amor não é coisa do outro mundo. O amor não é coisa difícil, está ao nosso alcance, só basta querer fazer. Esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Então, que de fato vivamos esse amor dentro da nossa família,
na vida a dois, na vida com os filhos. Levemos este amor ao nosso ambiente de trabalho, que às vezes é tão marcado pela competição, pela rivalidade. Como é que eu posso amar um colega que às vezes tem inveja de mim, não se dá bem comigo? Levemos então, meus irmãos, este amor a todo lugar em que formos. O cristão, ele leva também consigo o amor que ele vive, a paz que ele vive na Eucaristia. Nós participamos da missa, quando sairmos daqui seremos também enviados. Ide em paz, para de fato viver essa paz, viver esse amor na realidade aonde Deus nos coloca. Então que, de fato, meus queridos irmãos, vivamos este amor, que não deve somente ficar nas nossas palavras, mas também deve entrar e ser vivido na força também das nossas ações. Então que possamos imitar o Cristo, como até São Paulo hoje vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o centro de tudo. Cristo, para tudo, tudo foi feito para Ele. Ele está no início e no fim de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Olhando para Jesus, nós vamos poder também ver como Deus é. E até mesmo São João nos diz que Deus é amor. Então, olhando para a imagem de Deus, que é Jesus, possamos nós também, meus queridos irmãos, viver este amor e nos tornar próximos uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.